Todos os cristãos têm o desejo de saber um pouco mais sobre as Escrituras. Por essa razão, nosso objetivo nessa playlist é fazer um breve comentário sobre uma passagem bíblica em uma linguagem clara, direta e acessível. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que postarmos novos vídeos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava à procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Alguns consideram esse capítulo um salmo de lamentação, uma oração pedindo cura em preparação para uma peregrinação. Um tema especial desse salmo é o desejo pela presença de Deus. Do começo ao fim, esse salmo relata uma profunda experiência de comunhão com Deus. No tempo e contexto do compositor, essa experiência estava associada ao culto a Yahvé em Jerusalém. Se aplicarmos essa composição ao nosso contexto, poderíamos dizer que o salmista era um homem que não se satisfazia em ler a Bíblia e orar. Ele desejava uma experiência sobrenatural. Sem dúvida, esse salmo é uma profunda expressão do desejo do salmista por Deus. O subtítulo, Ao Mestre de Canto, Salmo didático dos filhos de Coré, faz com que grande parte dos autores interpretem que os filhos de Coré são os compositores desse texto. Fato é que as notas introdutórias não faziam parte dos salmos originais e por essa razão não possuem autoridade canônica. Entretanto, podemos dar alguma credibilidade histórica aos subtítulos, mas tendo ciência que tais notas foram inseridas muito tempo depois. Também encontramos obras que atribuem esse salmo a Davi e afirmam que esse texto relata a experiência desse rei quando foi forçado a fugir e a viver por um tempo como exilado. Nessa ocasião, a tristeza relatada por Davi era a impossibilidade de ter acesso ao culto. O argumento utilizado para defender a autoria de Davi é que esse salmo foi entregue pelo rei de Israel aos filhos de Coré, para que fosse preservado por eles, assim como alguns levitas foram escolhidos e designados como protetores de outros salmos. Contudo, eu não acredito que essa composição tenha sido escrita por Davi. Seja como for, considero tais detalhes de menor importância, diante do ardente desejo de estar diante do santuário relatado nesses versos. O maior tema dessa composição é o ardente desejo do salmista em experimentar a presença de Yahvé no santuário. O anelo da alma do poeta por intimidade e comunhão com Deus é tão apaixonado que é descrito como a sede de uma corça pela água refrescante da montanha. O salmista declara seu desejo ardente de ter comunhão com Deus. Não é sem motivo que essa composição começa com a figura de um animal selvagem, em busca da água necessária para viver.
Essa metáfora pode ser interpretada como a necessidade da nossa alma de ouvir a voz de Deus. Contudo, para compreender os sentimentos do compositor, devemos ver esse texto como a expressão de um devoto que estava impedido de participar das festividades religiosas. Este verso expande o anelo expresso no verso 1. A expressão do Deus vivo é uma forma de apresentar o contraste entre Yahvé e os deuses do paganismo, que eram obras das mãos humanas e não tinham vida. O compositor reforça o desejo de ter uma experiência real com Deus. A sede nesse verso é uma metáfora de uma necessidade. A água é essencial para a existência da vida. Nesses 2 primeiros versos, o salmista mostra-se desejoso com a possibilidade de visitar o santuário. Entretanto, não entendo ser adequado aplicar este verso ao nosso contexto, fazendo uma simples comparação do Templo de Jerusalém com as igrejas cristãs. O salmista desejava mais que simplesmente participar de uma celebração religiosa. Ele queria experiências profundas com o Senhor. Ele anelava pela essência da espiritualidade. O salmista relata que céticos zombavam do seu fracasso em estar nas celebrações do santuário, e esse deboche agravava a ansiedade do poeta. Esse verso nos ensina que os ímpios podem triunfar por um determinado período sobre nós e rir das nossas misérias, e de forma maliciosa escarnecer de nós, dizendo que Deus não está a nosso favor. Contudo, devemos ter ciência que é Satanás que os move para falarem dessa maneira, com a intenção de abalar a nossa fé. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento significa: em vez de comer, tenho chorado. Alguns interpretam que o salmista está dizendo que lágrimas caíam sobre o seu alimento enquanto ele comia. Contudo, não creio que seja o caso. Eu acredito que é uma metáfora para retratar a intensa tristeza do compositor por estar afastado das celebrações do santuário. Nesse verso, o salmista relata sua lembrança das oportunidades em que participava das festividades religiosas, bem como uma tristeza profunda por estar impedido de entrar no santuário. Esse verso reforça a ideia que o compositor participava ardentemente dos cultos, na companhia de pessoas igualmente fervorosas. Esse verso também é considerado por alguns um indício que o salmista fosse um levita, ou um sacerdote em serviço, dada a sua relação com o culto. Também há estudiosos que consideram esse versículo um indício de que este salmo foi composto durante o cativeiro babilônico, e as saudades do salmista pelo templo e seu culto eram tão agudos porque o templo foi destruído. Nesse caso, eram os babilônicos pagãos que escarneciam do compositor. A literalidade desse verso diz que o salmista estava agora distante do culto do templo, mas tinha esperança que em breve poderia voltar a louvar no santuário. Esse verso mostra que o compositor lutava bravamente contra sua dor, para não perder a fé e a esperança. Quando os problemas se avolumam, a nossa fé pode ser abalada e nos deixar espiritualmente vulneráveis. O conselho desse texto para todos que vivem em situação similar à do salmista é: espere em Deus, que é o único que pode nos confortar nas maiores angústias. As saudosas memórias da participação no culto renovavam a esperança do salmista. Ele tinha certeza que em breve estaria novamente no templo, ou talvez ele estivesse profetizando que o templo seria reconstruído pelo remanescente que retornasse do cativeiro babilônico. Alguns autores consideram esse verso um indício que o autor sagrado vivia, ou pelo menos viveu durante um período de sua vida no norte da Palestina, próximo ao Monte Hermon, às cabeceiras do Rio Jordão. Outros afirmam que o compositor revela nesse verso o lugar de onde viajava em suas peregrinações a Jerusalém para as festas anuais. Outros que o salmista estava nessa região, impossibilitado de ir até o templo, quando escreveu essa composição. É provável que essa última seja a correta. Essa também foi a área para a qual fugiu Davi durante a rebelião de Absalão. Esse fato é considerado por alguns autores como um indício da autoria do rei de Israel. Esse verso pode ser interpretado da seguinte forma: mesmo impedido de estar no santuário, o salmista não deixou de buscar a Deus. Ele pode ser aplicado no contexto do cristianismo assim:
mesmo impedidos de estar presente nos cultos das igrejas cristãs, seja em razão do trabalho, enfermidades ou outros motivos, é possível vivenciar uma experiência real com Deus onde estivermos. Talvez o compositor se imaginasse como um pária lançado ao mar, sua vida em estado de penúria e perigo. Esse verso expressa a profundidade, bem como o número e a duração das misérias que ele sofria. O termo abismo parece indicar a dimensão que seus infortúnios e tentações tinham. Ele então se queixa de sua longa duração, dizendo que parece que seus infortúnios convocam uns aos outros. Na segunda parte do versículo, ele usa outra metáfora para dizer que estava sendo tragado pelo acúmulo de aflições. Essas aflições eram o impedimento de estar no templo e o escárnio dos pagãos. Alguns autores acrescentam uma possível doença e uma situação de exílio. A despeito das tempestades e ondas e das provações durante o dia e a noite, Yahvé estava presente para regular as coisas, e o seu amor constante preservou a fé e a esperança do salmista. O compositor tinha certeza que em Deus ele poderia reverter as tristezas e alcançar o triunfo em um momento futuro. Parece que nesse verso o salmista promete a si mesmo um livramento, ainda que o mesmo lhe seja ainda oculto. Nesse verso, o salmista declara que Deus é a rocha sobre a qual a sua confiança está firmada. A rocha é o alicerce para a nossa fé. Assim como um edifício não pode ficar de pé por muito tempo sem uma sustentação adequada, a nossa fé não pode prevalecer se não estiver sustentada por Deus. A rocha também é utilizada nas Escrituras como uma metáfora para a fortaleza, um local de refúgio e segurança. No âmbito do cristianismo, a rocha pode ser interpretada como uma metáfora de Cristo. O salmista, após seus momentos de memória esperançosa, cai de volta em desespero em razão da opressão de seus inimigos. Não são fornecidos detalhes a esse respeito, mas é provável que, além de lutar contra a importunação dos pagãos, ele também estava enfermo. O salmista usa a metáfora "esmigalham-se-me os ossos" para se referir ao sofrimento que ele sente ao ser insultado por seus inimigos. Como já falamos, o salmista estava enfrentando um momento de angústia e derrota. Ele era questionado pelos pagãos a respeito de Deus. Se o seu Deus é poderoso e te ama, por que você está nessa situação? Esse questionamento produziu um terrível sofrimento espiritual no autor desse texto. Assim também ocorre com os cristãos que passam por momentos de amargura e derrotas na vida pessoal. Os descrentes podem questionar: onde está o seu Deus? Ou por que o seu Deus não te ajuda? Ou por que ele permite que você passe por esse sofrimento? O poeta sagrado inicia esse verso com palavras de encorajamento, falando com a própria alma. Yahvé era a sua esperança, a sua saúde e o seu Deus. O salmista confiava que em breve ele iria vivenciar novamente bons tempos. Neste versículo, o poeta moveu-se da lamentação para o louvor, da angústia para a esperança de que as suas orações seriam respondidas. O que você achou desse comentário bíblico? Há algum outro aspecto desse texto que deveria ter sido incluído? Deixe nos comentários a sua opinião. Vamos fazer dos comentários desse vídeo um espaço para a troca de experiências e informações.